Eu vou falar para você agora de uma outra situação. A polícia prendeu um homem que é suspeito, obrigado, Tiane, que é suspeito de matar e carbonizar a Valesca Micaela de Toledo, de 20 anos de idade. Essa prisão aconteceu depois que o homem que eu vou mostrar para vocês aqui, ele deu entrada em um hospital aqui na cidade de Joinville. O Felipe Bambassi está acompanhando essa reportagem, essa história toda desde o início, desde a primeira informação que chegava para nós, quando esse corpo havia sido parcialmente carbonizado. Então a gente vai assistir essa história. Na sequência, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Veja. Uma morte com requintes de crueldade. Pouco mais de uma semana após o crime, a polícia encontrou o principal suspeito de ter tirado a vida da jovem Valesca Micaela Toledo, de 20 anos. Sonhos que foram interrompidos pelo namorado, justamente o homem com quem Valesca dividia o próprio lar. Foi em uma noite de gritos e discussões que ela teve metade do corpo carbonizado. Nele, as marcas da violência. Foram apenas 10 dias morando em uma kitnet no Jardim Sofia, bairro da Zona Norte de Joinville. O local foi tomado por uma cortina de fumaça. Minutos antes, o namorado foi visto saindo da casa com uma moto. Para a surpresa dos vizinhos, que mal conheciam o casal, o que parecia ser um incêndio, na verdade, era a cena de um crime. Valesca foi sepultada no cemitério Cubatão. Na despedida, a saudade. E a pergunta que ainda não tem resposta: o que teria motivado a morte da jovem e de uma forma tão fria e impiedosa? Os laudos periciais ainda são aguardados. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, tomou frente das investigações do caso, que agora caminha para o seu desfecho. O principal suspeito do crime, o namorado da jovem Valesca, foi encontrado ao dar entrada em um hospital da cidade. A polícia diz ter elementos suficientes para provar que ele foi o autor do crime. A Justiça concedeu o pedido de prisão preventiva do namorado de Valesca. O processo está agora com o Ministério Público, que deve formalizar a denúncia de feminicídio. Bom, é o seguinte, esse cara que você viu aí na reportagem, né, o Lucas Mateus, que é esse que está aqui, ó, é apontado pela família da Valesca como sendo o autor do tiro que acertou a cabeça dessa jovem e também como sendo o autor de ter ateado fogo no corpo dela. A gente vai conversar mais sobre isso porque é o seguinte, hoje pela manhã eu fui conversar pessoalmente com o delegado da Delegacia de Homicídios, o Dr. Dirceu Augusto Silveira Júnior. E durante essa conversa ele contou para mim sobre a investigação que já foi concluída sobre o caso da morte da Valesca e também comentou a relação desse homem de 19 anos, o Lucas Mateus, que é acusado de ter matado ela e que confessou o crime. Inclusive, o Lucas já era investigado pela polícia anteriormente por outro crime. Acompanhe essa conversa que eu estive na delegacia hoje cedo com o delegado. Inicialmente, constatou-se no local do crime que possivelmente esse autor premeditou esse crime, porque há alguns registros de chegada e saída dele no imóvel, num lapso temporal muito curto, de entrada e saída dele no imóvel, num lapso temporal muito curto. Então, logo em seguida, a ele ter atirado na pessoa da vítima, no seu leito de dormir, ele ateou fogo na vítima. As conclusões dos laudos periciais ainda não estão na delegacia de polícia, mas há um indicativo muito forte que essa vítima tenha sido ateado fogo ainda em vida, com alguns sinais vitais. E logo em seguida, o autor deixou a cena do crime, deixando a vítima trancada no interior da sua residência, dificultando até o socorro de populares que lá se encontravam e conseguindo debelar o fogo. Se trata de um indivíduo já com alguns antecedentes, alguns registros ainda quando na menoridade, inclusive com envolvimento com tráfico de drogas. A princípio, ele integrava ou fazia parte, ou estava próximo a organizações criminosas. E, na ocasião dos fatos, inclusive, há registros de que ele estaria envolvido com essas organizações criminosas. Se trata, sim, de indivíduo já investigado num outro inquérito policial que tramita aqui pela Delegacia de Polícia, que, inclusive, ele é apontado na condição do autor da ex-companheira da vítima que ele executou agora na questão de alguns dias. Aí. E a polícia já descobriu a motivação desse crime? Por que ele quis matar essa mulher com tanta crueldade assim?
Possivelmente isso tenha, nessa trilogia entre esse indivíduo e a ex-companheira dessa vítima, possivelmente isso tenha deflagrado alguma situação envolvendo o casal e ele se aproveitando da condição favorável, naquele dia, então, ele executou a vítima. Mas possivelmente tenha sido em relação a esses fatos acontecidos já no passado, envolvendo tanto o autor quanto a vítima atual e a vítima outra que ele é investigado. Ele confessou o crime, ele chegou a falar para vocês a relação que ele tinha com a Valesca? Sim, ele se fez presente, foi interrogado, confessou a autoria do crime, e relatando um fato que nós acreditamos que não seja verdadeiro, imputando a pessoa da vítima que ela teria tentado contra a vida dele com o emprego de uma arma de fogo, que seria a mesma arma de fogo que ele conseguiu dominá-la e retirar da sua mão e executá-la. Então, nós acreditamos que não, que, na verdade, ele tenha premeditado toda a ação delitiva com o emprego daquela arma de fogo, inclusive ele tenha consigo levado, na oportunidade, algum recipiente, algo inflamável que ele tenha ateado fogo no corpo da vítima. Bom, é a polícia que está dizendo, não sou eu. É a polícia que concluiu a investigação e que atribui a autoria do crime ao Lucas Mateus, de 19 anos. As imagens que você está vendo agora são imagens que nós fizemos no dia do crime. O Ricardo, nosso cinegra, o Bolacha, foi lá no dia do crime, acompanhou toda a movimentação. Lá, na hora, a polícia já tinha identificado que a menina havia sido atingida por um tiro disparado por arma de fogo. Esse tiro teria atingido a cabeça dela e que o corpo estava parcialmente carbonizado, indicativo de que quem cometeu o crime queria exterminar de uma vez por todas qualquer tipo de pista. Porque quando você queima o corpo de uma pessoa que foi torturada, morta, independentemente da condição, seja tiro, facada, estrangulamento, asfixia, não importa. Quando você queima esse corpo, você elimina possíveis pistas de a polícia encontrar o autor do crime. Então, por isso que o delegado Dr. Dirceu disse o seguinte, que foi uma estratégia premeditada, ou seja, foi pensado antes de se executar. Atira na menina, ela morre, queima o corpo, mas para queimar o corpo precisa levar até a cena do crime algo inflamável, gasolina, álcool ou qualquer outro tipo de material altamente usado para isso, que tenha uma alta combustão. Bom, quando ele é preso, ele estava em um hospital, ele deu entrada em um hospital, a polícia então consegue identificar esse homem. Ele é detido, levado para a delegacia. Lá ele é interrogado. Imediatamente, ele acaba confessando o crime. Sabe por que ele confessa o crime? Porque a polícia já tinha vários elementos que atribuía a autoria do crime para o Lucas. Então ele não teve como escapar, porque tinha muito elemento ali. Esses elementos que a investigação concluiu foram apresentados para o delegado, o doutor Dirceu, com quem eu conversei hoje de manhã. O delegado, então, faz uma avaliação muito criteriosa dessas provas colhidas pela Polícia Civil. Os investigadores têm essa responsabilidade. E depois disso, é emitido um relatório. Esse relatório, com a decisão do delegado, é entregue ao Ministério Público. O Ministério Público agora avalia tudo o que consta nesse relatório. E aí, são duas questões. O Ministério Público aceita essa denúncia ou não? Feito isso, o jovenzinho que você está vendo aqui, de apenas 19 anos, vai responder, então, pelo homicídio triplamente qualificado, que inclui feminicídio, motivo cruel, motivo torpe, aliás, com requisitos de crueldade, que foi o jeito que ele queimou essa jovem, e outra responsabilidade também, o incêndio, ele também vai responder por isso. Sem contar que, além de queimar parcialmente o corpo da jovem, colocou em risco a vida de tantas outras pessoas que viviam ali na região por conta desse incêndio provocado por ele. Então, a situação é bem delicada, é bastante difícil para quem for tentar defender esse indivíduo na justiça. É claro que a lei permite a defesa, então ele vai tentar arrumar um advogado para defender ele. Ali, imediatamente para o delegado, você ouviu agora na nossa entrevista, ele tentou se defender dizendo que ele agiu em legítima defesa. Foi por isso que o delegado disse, não acreditamos naquilo que ele tentou argumentar. A gente vai seguir acompanhando